Tradutor: o taquinho. A densidade de mana de Grey era 10 vezes menor do que a de Aiden. Aiden era o mundo onde Souta, Alice e Ryuko chegaram. A densidade de mana era muito baixa em comparação com aquele mundo. O mesmo pode ser dito para o mundo prisão. Ele podia entender por que o grande Império Astley queria aquele mundo para si. Ainda assim, a densidade de mana de Imperium era 30 vezes maior do que Aiden. 3 horas se passaram desde que chegaram a este mundo. Souta descobriu monstros que ele não viu em Imperium. Ele ficou um pouco surpreso com isso, mas considerando o parasita devorador de essência, ele rapidamente se acalmou. Desde que ele deixou o Império, a única coisa estranha que chamou sua atenção foi o parasita devorador de essência. Se ele tivesse tempo, ele asseguraria um para ele e sua equipe. A capacidade de aumentar os poderes físicos do hospedeiro foi excelente. Ele lembrou como esses comandantes têm um poder de rank B, mas quando usaram o parasita devorador de essência, eles ganharam o poder físico que poderia rivalizar com uma potência de rank A que foi fortalecida por sua mana liquefeita. Além do aumento de força, o poder de regeneração quase ilimitado era assustador. Eu quero tirar uma amostra do sangue deles, Isabela murmurou enquanto olhava para a tela que projetava a aparência do monstro. Souta ouviu suas palavras, então olhou para ela e perguntou, para fazer poções, certo? Isabela ficou surpresa, pois achava que Souta não iria ouvi-la. Ela olhou para baixo enquanto cobria a boca com as mãos, mas Souta continuou olhando para ela. Aceitando sua derrota, ela humildemente acenou com a cabeça. Sim. Eu quero saber as propriedades do sangue deles. Como eles são monstros imunes às toxinas do ar, existe a possibilidade de que o sangue deles tenha propriedades de imunidade que os tornam imunes às toxinas. Se isso for possível, então eu poderia de alguma forma criar uma poção que nos deixasse inalar as toxinas sem sofrer por um curto período de tempo, Isabela explicou a ele. Entendo. Se não está no sangue deles. Então, deve ser algum tipo de órgão que pode filtrar as toxinas, mas se for uma habilidade, então será um problema. Souta acenou com a cabeça enquanto dizia ao povo. Capture um daqueles monstros e traga-o para dentro do navio. Monstros não são a única maneira. Você também pode coletar as propriedades das toxinas no ar e com bastante estudo. Eu poderia apenas combinar alguns ingredientes para criar uma poção que poderia anulá-la. Isabela disse a ele. Por que você não disse isso antes? Cada navio tinha um registro das propriedades das toxinas. Eles sabiam, por isso as toxinas não podiam entrar nos navios. Bem, também faz parte do encantamento que o Império fez em seus navios. Souta parou por um momento antes de adicionar. Bem, apenas pegue o monstro também. Eu já disse isso para você. Você não precisa se conter. Apenas me peça se você quer alguma coisa. Os navios do Império, especialmente os navios-mãe, foram construídos para suportar todo tipo de ambiente hostil de diferentes mundos. Canhões apareceram na superfície dos navios. Ele disparou dezenas de raios brancos contra os monstros nas proximidades. Quando eles tiveram certeza de que mataram um monstro, 5 pessoas usando equipamentos de proteção saíram do navio e levaram o monstro com elas. Souta acenou com a cabeça com um olhar satisfeito. Isabela deve continuar estudando até que ela desenvolva seu talento para criar as poções perdidas dos tempos antigos. Qualquer coisa que ela quisesse, ele forneceria a ela até mesmo seu próprio sangue. Oh! Essa é uma ótima ideia. Souta era um goblin de sangue, uma variante super rara de um goblin. Ele queria saber o que ela descobriria se estudasse seu sangue. Os pesquisadores em Imperium estudaram inúmeras espécies de monstros apenas para saber como eles poderiam copiar a alta energia chamada Feron. A única pesquisa frutífera que saiu foram as poções de monstros. A receita da poção do monstro foi perdida e ninguém sabia como recriá-la. Inúmeros pesquisadores queriam saber os dados que o inventor das poções para monstros reuniu ao estudar monstros. Souta se virou para o lado e descobriu que Isabela já havia partido. Ela deve ter ido verificar o monstro que eles capturaram. Ele encolheu os ombros e focou sua atenção na tela. Ele não pôde ajudar Isabela em seu estudo, então ele a deixou em paz. Depois de 1 hora, Souta ergueu a mão enquanto sinalizava ao povo para parar os navios. Espere!
Eu vi algo. Amplie a projeção nessa parte. Eles ampliaram a projeção na tela e viram uma enorme caverna no meio do nada. A caverna estava muito longe deles, então era muito pequena na tela, por isso eles não perceberam imediatamente. Os dois navios viajaram vários quilômetros e finalmente chegaram ao topo da caverna. A caverna era enorme, pois sua boca tinha um raio de 15 metros. Monstros nativos entravam e saíam da caverna, mas depois que chegaram, os monstros pararam de se mostrar. Os dois navios voadores os assustaram. Souta observou os navios por um tempo antes de dizer, estamos descendo. Ele então se virou e saiu. Um som alto ecoou quando um grupo de 7 pessoas pousou no chão. Todos eles usavam equipamentos de proteção, exceto Souta. Souta estava usando sua energia para filtrar todas as toxinas que inalou. Somente pessoas que tinham grande controle sobre a energia de seus corpos podiam fazer isso. Não é algo que todos possam fazer. Ele não tinha medo dessas toxinas no ar, pois seu corpo era de terceira evolução. Tem uma resistência natural contra venenos, peçonha ou toxinas, mas ele ainda achava que era melhor estar seguro. Embora pensasse assim, ele ainda não usava o equipamento de proteção. Bem, o que ele estava fazendo era algum tipo de treinamento também. Treinando para controlar sua energia. Depois de evoluir, sua mana se transformou em ferro e seu controle sobre esta nova energia não era tão grande quanto seu controle sobre sua mana. É por isso que ele precisava de algum treinamento para retornar ao seu nível de controle de energia anterior. Eu realmente preciso ir? Isabela perguntou. Ela estava ocupada observando o cadáver do monstro quando Souta a chamou. Sim, talvez tenhamos encontrado algo que se adapte ao seu interesse. Eu pessoalmente acho que este lugar não é apenas um covil de monstros simples. Senti leves flutuações de energia abaixo dele. Souta disse a ela. Mas e se for apenas um monstro poderoso? Eu não vou ser capaz de te ajudar, disse Isabela. Não se preocupe com isso. Se você vai descobrir coisas desconhecidas é melhor trazer alguém que saiba muitas coisas, Souta sorriu. Mas eu não sei muitas coisas, Isabela inclinou a cabeça. Sim, mas do que estou falando é do conhecimento de poções na sua cabeça. Souta apontou para sua cabeça. O que isso tem a ver com um boticário? Isabela perguntou com um olhar confuso em seu rosto. Para criar uma poção, era necessário conhecer muitas ervas e monstros. Não apenas isso, às vezes uma poção rara precisava de produtos químicos naturais e minérios de alto grau como ingredientes. Um mestre de poções conhece as características de cada ingrediente e o mestre de poções também sabiam como isso afetaria o corpo de uma pessoa. É prejudicial ou benéfico? Eles também sabiam o que aconteceria quando eles combinassem um ingrediente com outro. Souta explicou a ela o quão grande é um mestre de poções. Na verdade, ele estava apenas descrevendo as façanhas de Isabela no jogo. No final, Isabela acenou com a cabeça para ele. Ela não conseguia nem entender por que ele estava lhe contando tudo isso. Isso está realmente relacionado a um boticário ou não? Bem, ela decidiu acreditar em Souta, pois ele não tinha motivos para mentir ou enganá-la. Mas, no mínimo, ela queria entender o que ele estava dizendo. Souta olhou para Isabela e as 5 pessoas que ele trouxe. Vamos começar nossa exploração. Apenas me siga em silêncio. Ele disse com uma expressão séria. 2 das 5 pessoas eram especialistas em outras áreas. Eles sabiam muitas coisas sobre este mundo e podiam entender as línguas de diferentes mundos. Souta os trouxe consigo, pois sabia que seu conhecimento era importante. As 3 pessoas restantes eram especialistas em combate. Eles eram lutadores experientes que tinham o poder de um aventureiro Rank D em Imperium. O grupo avançou enquanto eles entravam na caverna escura. Todos eles estavam cautelosamente olhando ao redor e observando tudo em seu campo de visão com medo de perder alguns detalhes importantes. Eles apertaram um botão em seu equipamento de proteção e alguma parte de seu equipamento emitiu luzes que resolveram o problema. Souta não se importava com suas luzes. Ele tinha a peculiaridade visão noturna, então ele podia ver claramente em qualquer lugar escuro. Vamos ver o que está escondido aqui.